professora do IAC, do Instituto de Humanidades, Arte e Ciência, aqui na UFBA, e também sou professora do Programa de Pós-Graduação em Ensino, Filosofia e História da Ciência, também aqui na UFBA, vinculada à FACET. E esse ano nós estamos iniciando a segunda temporada do documentário Ciência, Tecnologia e Cultura. Esse documentário ele é financiado pelo CNPq, através do projeto com o mesmo nome, né, Ciência, Tecnologia e Cultura, delineando novas práticas de ensinar e aprender ciência com a mediação e produção de documentários. Esse documentário também está vinculado ao projeto Educação Colaborativa em Ação Nordeste, o Educa Nordeste, né, que é coordenado pela professora Andréa Oliveira, vinculado ao programa de pós-graduação em Ensino, Filosofia e História da Ciência. E nessa temporada nós vamos fazer episódios especiais, documentário especial, né, sobre as mulheres na ciência. Então nós convidamos professoras e pesquisadoras que estão vinculadas ao programa que eu acabei de relacionar e outras pesquisadoras também de outros programas que vão estar aqui partilhando as suas histórias, as suas inspiradoras trajetórias na busca do processo de construção do conhecimento e na prática delas, não só em práticas investigativas, mas de formação de professores. São histórias extremamente motivantes e incentivadoras que nos mobilizam e indicam quanto essas mulheres são desbravadoras e guerreiras, né, numa história onde, na maioria das vezes, as mulheres não têm muito lugar, especialmente na academia. Claro que isso mudou nos últimos anos, mas a gente ainda encontra um número bastante reduzido de mulheres nas áreas vinculadas às ciências, né? As ciências da natureza, as ciências físicas. Então, por isso, eu convido vocês todos a virem assistir o nosso documentário, a compartilhar os nossos episódios, a comentar esses episódios. Vem com a gente! Eu sou Flávia Goulart Garcia Rosa, eu nasci em Maceió, Alagoas, e vim para a Bahia, para Salvador, na adolescência. Na verdade, eu já conhecia um pouco de Salvador, eu já tinha vindo aqui como turista e conheci também através do primeiro livro que li de Jorge Amado, Capitães de Areia. Eu li esse livro aos 12 anos. Eu tive, de fato, o privilégio de ter nascido numa família que, além de sensível à arte, à cultura, um bisavô que era poeta, tias-avós que eram compositoras e professoras de piano, um avô que era fotógrafo e restaurador de fotografias e seria um designer para os dias de hoje. Ele desenhava, ele ilustrava, ele fazia caricaturas e, sobretudo, o incentivo que eu tive para livros e leitura. Então, a imagem marcante já da minha infância era, de fato, os livros que eu tinha acesso, né? Presentes que eu recebia de livros, e um presente que recebi do meu avô fotógrafo, que simplesmente era uma tipografia da Estrela, da fábrica de brinquedos Estrelas. E essa tipografia me levou a brincar de fazer jornal. E hoje eu faço livros. E esses jornais que eu brincava de fazer realmente terminaram, de um certo modo, influenciando na minha vida profissional. Até então, morando em Maceió, minha perspectiva era limitada. Nós não tínhamos uma quantidade de cursos na universidade que contemplasse, por exemplo, comunicação, jornalismo. E eu me identificava muito com a área textual e já com livros, e botei na minha cabeça que eu queria fazer letras. E seria letras, né? Durante a minha adolescência, era o curso que eu faria quando chegasse o momento do vestibular.
Mas, aos 13 anos, nos mudamos para Salvador e outras perspectivas se abriram para mim. Esse ano estamos comemorando, eu diria, né, que é comemorar, viver aqui é uma comemoração, é uma celebração. Estamos vivendo aqui há 50 anos. Bom, e ao chegar aqui, muitas interrogações me vinham à cabeça. Eu já conhecia, como eu falei no início, Salvador. Eu tinha visitado essa cidade como turista e lembro que a região que mais me impressionou naquela primeira visita aos meus 12 anos, né, foi justamente aquela área do Mercado Modelo, da Conceição da Praia, justamente por conta do livro de Jorge Amado que eu tinha lido, Capitães de Areia. Então, assim, desde então, minha vida foi muito ligada, né, às histórias que eu lia, aos livros que eu tinha acesso, né, e, enfim. E um momento também interessante, marcante, foi no dia que estávamos fazendo a mudança. A transportadora chegou para encaixotar nossos pertences na nossa casa e eu estava lendo o livro Cadeira de Balanço. E eu saí, era época de verão, eu fui à praia e quando eu retornei tinham encaixotado o meu livro. E eu fiquei muito sentida, porque eu adorava ler e o livro era assim, meu eterno companheiro. E eu só pude ter acesso novamente a esse livro quando nós chegamos a Salvador, quando desencaixotamos a nossa mudança. Então, assim, as histórias de livro na minha vida sempre foram marcantes. Então, eu vindo para Salvador, fui estudar primeiramente no Colégio Nossa Senhora das Mercês. E lá eu fiz um curso de extensão de comunicação. E nesse curso eu aí retomei aquela minha decisão de fazer letras e então decidi, desde aquele momento que eu estava na 8ª série, né? Não era assim que se chamava, mas hoje corresponderia à 8ª série, eu decidi que eu ia fazer comunicação jornalismo. Fui para o Colégio Antônio Vieira, cursar o científico, e sempre fui uma aluna que também me identificava muito com exatas. Era muito boa aluna em matemática, e meus professores não se conformavam como uma boa aluna de matemática faria um vestibular para comunicação, para jornalismo. Ou seja, era uma profissão ainda vista nos anos 70 como algo, eu diria assim, menor. Mas eu fui persistente, não tive nenhum tipo de objeção, nem outro direcionamento por parte dos meus pais. É uma coisa assim que eu admiro muito deles, nunca terem sequer mencionado que eu deveria ou não deveria e por que deveria ou não deveria fazer o jornalismo. Quais seriam as dificuldades que eu teria, como sabemos que naquele momento ainda se tinha muitos problemas na atuação do jornalismo, os canais de comunicação eram mais restritos, veículos também. Mas, enfim, fiz comunicação, passei na Universidade Federal e, em 79, eu me formei e já na graduação eu tive a oportunidade de estagiar no órgão que daria origem à editora da Universidade Federal da Bahia. Eu fiz o estágio como revisora de texto. Naquela ocasião, este órgão chamava-se Centro Editorial e Didático da Universidade Federal da Bahia. Era dirigido por um professor da Faculdade de Comunicação, o professor Ailton Sampaio. Ele era professor de jornalismo. E eu, claro, neta de fotógrafo, obviamente que me destaquei bastante na disciplina, porque eu ganhei minha primeira Kodak aos 8 anos. Então, aos 8 anos, eu já brincava fotografando, ia para o laboratório, revelava, ouvia a análise técnica que meu avô fazia, me perguntava, o que é que você queria fotografar? Eu queria fotografar
esse monumento, mas não foi isso que você fotografou, ele não está enquadrado da forma que deveria. E assim eu fui aprendendo e absorvendo muito daqueles ensinamentos de meu avô. Então, me destaquei na disciplina, terminei indo fazer esse estágio no Centro Editorial e Didático, e logo de cara me identifiquei com essa atividade. Tive a oportunidade, durante o curso de comunicação, visitar todos os jornais de Salvador, inclusive, na época, foi quando surgiu a Tribuna da Bahia, com toda uma tecnologia nova, né, de pré-impressão, já usando computadores, outro sistema de composição, que não era, obviamente, tipográfico, nem a linotipia, e a gente, inclusive, passou a noite inteira acompanhando o processo de produção do jornal da Tribuna da Bahia, que era esse jornal com a proposta de nova tecnologia. Não eram ainda os computadores, mas era algo bem parecido, sistema de composição. Era um sistema de composição que se utilizavam máquinas apropriadas, né, para se fazer a digitação das matérias. Isso depois iria para ser feito um pestap, né, a colagem dessas matérias na página do jornal e, enfim, o processo de impressão, fotolito, impressão. Então, ao frequentar os jornais de perto, eu comecei a perceber que não era realmente ali que eu gostaria de passar o resto da minha vida trabalhando. E comecei a me identificar muito com o trabalho editorial e o trabalho gráfico. Nessa época, esse setor da UFBA, ele abrigava também a gráfica. E eu achava fantástico esse processo, né, de transformar o original em um livro. Claro que, naquele momento, as tecnologias disponíveis não eram as tecnologias de hoje. Então, nós não tínhamos os computadores ainda, né? Isso foi algo que só foi acontecer nos anos 90. Então, isso aí eram finais dos anos 70, início dos anos 80. Então, quando eu me formei, que foi em 1979, eu, de fato, fiz o curso num tempo mínimo. Sempre fui um pouco assim agoniada em acabar, em concluir as coisas que eu começava, e fiz o curso em 3 anos e meio, que era o tempo mínimo, né? Mas nem por isso deixei de... Eu pegava muitas matérias, né? E como eu gostava e tinha muita facilidade para ler e para escrever, eu terminava realmente conseguindo, né, dar conta das disciplinas todas. Já tinha uma prática de leitura que, de fato, me ajudava muito. Enfim, e quando eu formei, naquela ocasião, não havia concurso, né? Não era um período que não havia concurso, e as contratações eram feitas através de serviços prestados ou como professor colaborador, que era uma espécie de professor substituto daquela época. Então, eu digo sempre que eu, aos 21 anos, eu fui literalmente jogada numa sala de aula. Então, eu fui dar aula na Facom, coincidiu que a professora de editoração se licenciou, né? Ela foi assumir um cargo numa cidade do interior da Bahia, e eu assumi a disciplina dela. Então, assim, para mim foi um grande desafio. Eu, de repente, assumi uma sala de aula e pessoas até muito mais velhas do que eu, porque algumas pessoas exerciam a profissão de jornalismo sem ter o diploma de jornalista e depois foram para a universidade para cursar, né, o jornalismo. E, de fato, foi um desafio tanto. Eu ensinei essa disciplina, e, em seguida, houve nós fomos absorvidos por um concurso interno, tanto que, durante muito tempo, havia um olhar atravessado para esses professores que, como eu, entraram, vamos assim dizer, sem um concurso público efetivo, né?
Então, eu não, as pessoas olhavam assim, tipo, meio atravessado, como se você não tivesse a competência para estar ali onde você estava. Mas, enfim, eu consegui superar, né, essa dificuldade inicial, mas quando foi criado na Escola de Belas Artes o curso de design, eu optei por migrar para a Escola de Belas Artes. Por quê? Porque, de fato, eu sempre fui uma pessoa muito inquieta e essa necessidade de empreender, essa necessidade de ver os resultados. E, naquela ocasião, eu senti assim que havia uma prevalência de teoria na escola de comunicação. E eu fui atrás justamente de aplicar todos os conhecimentos, principalmente da área gráfica, que eu adquiri e investi muito. Eu, desde cedo, ainda como estagiária, como aluna da graduação, eu participava de muitos eventos fora de Salvador. Tive essa oportunidade. Em São Paulo, tinha umas semanas tecnológicas de artes gráficas, que eram organizadas pelo Senai. A escola técnica de artes gráficas do Senai, ela formava toda a mão de obra da América Latina, e eles organizavam essas semanas com a participação de pessoas do mundo inteiro. E foi lá pela primeira vez que eu ouvi se falar do uso de computadores, né, aplicado a essa área gráfica e editorial. Então, eram coisas assim que eu não acreditava que um dia nós teríamos por aqui. Mas a tecnologia foi acelerando e trazendo, né, toda essa tecnologia aqui para a gente também. E lá na Escola de Belas Artes, de fato, eu diria que eu me encontrei, né? Embora, assim, no início nós tivemos também, era um curso novo, era um curso com disciplinas novas, e eu permaneço no curso até hoje. Atualmente, eu apenas estou vinculada à disciplina de TCC, que lá no nosso curso é uma disciplina com 5 professores, e a gente dá uma parte do curso, uma parte da orientação é comum para todos os alunos, e depois cada um vai com a orientação individual, né? Então, assim, eu também, na Escola de Belas Artes, o período que eu lá estive, inicial, eu também ocupei algumas funções, né, no colegiado, e com esse meu gás todo de sempre criar e empreender, criamos, eu e uma outra professora, a professora Diana, nós éramos era e o cargo do colegiado, que agora esqueci, uma era vice e a outra ocupava a função, e nós criamos um núcleo de atividades para prestação de serviço com os alunos de design, né? Um laboratório com computadores, conseguimos os computadores e começamos a empreender, né, nessa prestação de serviço, fazendo trabalhos para próprios setores da UFBA que necessitavam. Bom, eu, nesse momento que eu estive só na Escola de Belas Artes, anteriormente eu ocupei a função de diretora daqueles órgão que originou a editora, que era o Centro Editorial e Didático. Por uma questão do destino, eu diria, o diretor ele saiu para ocupar um outro cargo, foi numa gestão bastante conturbada, que um reitor que não tinha sido, de fato, o primeiro da lista, e eu terminei ocupando, era a pessoa que estava lá, terminei ocupando a função de diretora. O importante que eu destacaria dessa gestão foi que, ao finalizar essa gestão, o Conselho Universitário aprovou a criação da editora da Universidade Federal da Bahia.
Com a saída deste reitor, eu também saí da função de direção. Foi num momento assim pessoal bastante significativo. Eu estava grávida do segundo filho e os segundos filhos eram gêmeos. Então, para mim foi importante, né, essa parada que eu dei de acúmulo de atividades para me dedicar à maternidade. E me dediquei à maternidade, continuei ensinando, obviamente, foi quando eu assumi essa função no colegiado, criamos esse núcleo, e, enfim, 5 anos depois, eu fui convidada, numa nova mudança de reitorado, a retornar para a direção da editora. Então, esse retorno foi o que permanece até hoje, né? De fato, quando eu assumi, encontrei uma situação bastante difícil da editora, porque totalmente desarticulada, sem pessoal, principalmente para a área editorial. Então, foi um processo de construção muito significativo, muito interessante. Eu consegui levar para a editora alunos de design. Eu dava uma disciplina que era desenvolvimento do projeto 4, que era vinculado a projeto editorial, e comecei a perceber, né, os alunos que se identificavam com o projeto editorial e, enfim, levei esses alunos para estagiar na editora e temos até hoje 2 deles que permanecem, né, desde essa ocasião, entraram como estagiário e hoje são contratados, né, através da fundação da FAPEX, e estão lá junto com a gente, né? E realmente nos ajudaram a todo esse processo de construção, a gente chegar até onde chegamos. Então, assim, minha história, ela está realmente extremamente entrelaçada, né, com a história editorial da Universidade Federal da Bahia. Eu tive a oportunidade, o ano passado, de defender meu memorial de titular, e nesse memorial eu quis fazer algo que, de fato, resgatasse toda a história da edição na UFBA. A questão da disseminação da comunicação científica da universidade, e consegui fazer isso. Era um grande sonho que eu tinha, eu achava que era importante a gente documentar. Eu fui sujeito participativo, né, dessa história, ainda continuo sendo, né, sujeito participativo, e foram fases diversas, interessantes, e um processo realmente de construção, um processo que passa também por mudanças tecnológicas que nós tivemos que nos adaptar. Eu nunca tive medo da tecnologia, muito pelo contrário, eu sempre corri atrás disso, sempre pensando em algo para incrementar, para e sempre tendo em mente algo que era o leitor, né? Eu acho que a gente, quando produz livros, a gente produz para o leitor. A gente tem que se preocupar com o leitor. E, claro, que algo extremamente forte é o nosso leitor, que é um leitor especial, específico, de diversas áreas do conhecimento, e temos que, de fato, nos preocupar qual a melhor maneira de chegar até esse leitor. Esse é o grande desafio, né? E eu acho que nós fomos aprimorando, por exemplo, a parte nossa do design gráfico, né? Porque nós fazemos o quê? A materialização da pesquisa. A gente torna uma pesquisa que está ali escrita, que levou, às vezes, anos, né? E nós transformamos ela em algo que poderá ser, enfim, compartilhado
por milhares de pessoas, né? Então, além da gente utilizar ainda o livro impresso ainda é algo bastante admirado, escolhido, tem a preferência de muitos leitores. Nós também nos alinhamos com as tecnologias e partimos para os livros eletrônicos, né? Então, eu creio que nós fomos a primeira editora universitária a produzir livros no formato EPUB. Na ocasião que surgiram os livros eletrônicos, nós só tínhamos uma empresa no Brasil que trabalhava com livro, e aí eu fiz um caminho inverso, que foi trazer a empresa para capacitar a nossa equipe. Então, a gente ficou com a equipe capacitada, né? Nós temos, inclusive, uma coleção de livros que está disponível em acesso aberto no repositório institucional da UFBA, que conta com mais de 30 livros, e esses livros estão todos no formato EPUB. Então, é uma trajetória assim, que eu sou extremamente grata à Universidade Federal da Bahia por ter me dado régua, compasso e a oportunidade de ser feliz, me realizar, né? Realizar um trabalho que eu me identifico extremamente e que tem raízes numa história de infância, numa história familiar, né? Isso foi sendo construído ao longo da minha vida pessoal e eu consegui. Acho que é uma felicidade grande, porque são muito poucas pessoas que conseguem uma realização profissional, né? A gente conseguir conciliar a realização profissional com a realização pessoal. E, nesse aspecto, eu me sinto alguém extremamente privilegiada, né? Demorei muito de trilhar minha vida mais acadêmica, eu achava que eu não ia conseguir, porque sempre exercendo funções de gestão, ligadas à gestão, até que eu vi que não teria momento bom. O momento seria aquele que surgisse e que ia depender exclusivamente de mim. E assim eu fiz o mestrado em Ciência da Informação, que de fato foi uma escolha acertadíssima. Acho que a bagagem de leitura que eu adquiri ao cursar esse mestrado influenciou bastante na minha carreira. E quando eu tratei no mestrado de algo que me incomodava extremamente, que era a questão do uso de cópias na universidade. Então, o título da minha dissertação era a Pasta do Professor, uso de cópias na universidade. Eu publiquei em formato também de livro pela editora da Universidade Federal de Alagoas. Está esgotada, mas o livro está disponível em acesso aberto no repositório da UFBA, na minha comunidade, que é a comunidade da Escola de Belas Artes. E, naquela ocasião, quando eu concluí a escrita da dissertação, eu recomendava a criação do repositório institucional para que a gente minimizasse, né, e democratizasse o acesso à produção da instituição. E assim nasceu o meu doutorado. Ocasionalmente, eu conversando com o professor Marcos Palácios, que era nosso autor, professor da Faculdade de Comunicação, falando um pouco dessas minhas ideias, né, do repositório, ele disse: você tem um projeto para uma tese, e eu lhe oriento. Eu tomei um susto, porque eu achava que eu não ia fazer o doutorado ainda, e aí ingressei no doutorado, e, de fato, a minha felicidade maior é por poder ter feito algo para a instituição que tanto contribuiu para a minha formação, para a minha alegria e felicidade pessoais também, né? E quando eu olho o repositório, isso é uma coisa que é assim, vamos dizer, a minha cara. Eu sempre busquei trabalhar
com algo que realmente se concretizasse, né? Então, eu lido ali com um repositório que é algo concreto. Eu olho para ele e digo, isso pertence à universidade, isso é um cartão de visita da produção científica da universidade. É através dele que as pessoas, no momento desse que nós estamos vivendo de pandemia, quantos novos livros nós colocamos no repositório para que os professores pudessem dar acesso aos seus alunos às suas produções. Hoje nós temos quase 700 livros disponíveis no repositório, fora os outros todos os documentos que compõem as demais comunidades, né? Então, são muitos artigos de periódicos, trabalhos publicados em anais. Então, é a produção da instituição, é uma vitrine viva da pesquisa, né? da disseminação da produção científica, é o que resulta na divulgação científica, na popularização do conhecimento, né? Então, isso é algo extremamente gratificante, né, para mim, além da questão também da preservação dos documentos, né, que o sistema ele é um sistema de segurança que preserva os documentos que ali estão. Ele tem um servidor específico só para abrigar o repositório, que foi conseguido através de um edital da FINEP, lançado pelo IBICT. Na ocasião, eu entrei juntamente com a professora Lídia Brandão, que era diretora do Instituto de Ciência da Informação, e fomos contemplados no edital, a universidade, né? Nós fizemos o projeto em nome da universidade e tivemos, então, esse servidor já com o software livre que seria usado para a instalação do repositório, que é o DSpace, já instalado no servidor. Então, hoje, a universidade tem um servidor que abriga somente o repositório. Bom, eu acho que essa trajetória minha acadêmica seria mais ou menos esta. Como eu falei, o ano passado eu apresentei meu memorial. Hoje eu sou professora titular da UFBA. E, paralelamente, eu iniciei o pós-doutorado na Universidade do Estado da Bahia. Também outra grande realização minha, eu entendia que para eu chegar mesmo à defesa do titular, eu deveria fazer um pós-doutorado. Senti, que foi quando eu comecei, foi em 2019, que eu não ia ter condições de me ausentar daqui por razões pessoais e mesmo da própria editora. Decidi, então, que eu faria aqui mesmo, mas a maior realização foi a pesquisa que eu fiz, e foi uma pesquisa sobre leitura na universidade com estudantes da graduação. Essa pesquisa já foi concluída. Eu só agora, este ano, que eu consegui submeter um artigo por periódico, que está em avaliação, e prossigo com a pesquisa, já concluí o pós-doutorado, mas agora o meu universo de pesquisa é a pós-graduação. E seria mais ou menos essa a minha trajetória acadêmica na Universidade Federal da Bahia. Respeito mais particularmente a minha trajetória na editora da UFBA. De fato, eu participei de momentos bem interessantes, né? Ainda como centro editorial didático. A criação do primeiro conselho editorial da Universidade Federal da Bahia. Então, isso nos anos 80, e que, de um certo modo, ficou vinculado também a um movimento que foi nacional, né? As editoras universitárias ali existentes, né? Elas começaram a promover encontros, a se reunirem, e esse agrupamento ele começa na região Nordeste,
talvez pelas nossas imensas dificuldades, né, muito maiores do que outras, a região mesmo, sul-sudeste, que desde de sempre era onde é a região onde se concentra a indústria editorial brasileira, né? E isso permanece até hoje, né? Destaque para Rio, São Paulo, Minas, e o Rio Grande do Sul, né? Na região sul, tem um papel também importante. E o Nordeste começa a se reunir e para discutir principalmente a questão da circulação da produção dessas editoras universitárias e, nessa ocasião, uma pressão para que se criasse conselhos editoriais e uma política editorial, né, para justamente se preservar cada vez mais a qualidade do que se publicava, uma preocupação em se analisar conteúdo do que se publicava e não se direcionar para publicar professor A, professor B, professor que foi encaminhado de forma não legítima, vamos assim dizer. E, de fato, com a criação do Conselho Editorial, todas as obras originais, todos os originais passaram a ser avaliados pelo Conselho. Na verdade, é uma prática que ela permanece, né? O Conselho ele encaminha, define pareceristas ad hoc para avaliar, a partir dos pareceres emitidos, é que, então, se decide pela publicação ou não. Muitas vezes, um parecer que é negado, eu sempre coloco como algo positivo para o autor. Quando o parecer é negado, significa que aquela obra não está o suficientemente madura para ir para um público mais amplo. Ela precisa ainda ser ajustada, ela precisa ser melhor trabalhada e um parecer ele vai justamente mostrar que pontos precisam ser melhorados, né? Então, eu sempre coloco para o autor como algo positivo e que também a porta não se fecha na editora. Significa que esse autor ele pode melhorar o seu conteúdo, a partir do parecer emitido, superar aquelas limitações que foram apontadas e reencaminhar para uma nova avaliação. Hoje a editora ela tem recebido, inclusive, muitos pedidos de publicação de outras instituições, o que eu acho extremamente importante. Primeiro, porque demonstra que é uma editora que não é endógena. Segundo, a partir de uma vinculação nossa da editora da Universidade Federal da Bahia, com publicações de outras editoras universitárias, nós estamos levando o nome da Universidade Federal da Bahia para fora dos seus muros, né? Muito além. E muito além através dos livros, através de produção científica. Um outro incentivo nosso também é para que as coletâneas elas, de fato, contemplem pessoas de várias instituições, não temos nenhuma questão como publicar em língua estrangeira. Uma coletânea tem um texto em espanhol, ou tem um texto em inglês. A gente costuma nem traduzir esses textos. E um outro caminho também que terminou acontecendo para a Edufba foi a publicação de traduções, né? Então, a gente tem o livro Reagregando Social, de Bruno Latour, e estamos também agora, fechamos uma outra compra de direito autoral. É um processo que é muito lento, é um processo que envolve um adiantamento dessa compra dos direitos, é assinatura de contrato, então isso tem que ter todo um respaldo de um setor jurídico, né?
e requer muito cuidado, muita atenção, e a gente é um processo que eu diria assim que me deixa com mais cabelos brancos, né, por todos esses cuidados, mas a gente entende que é importante a gente dar acesso também em nossa língua para livros que são importantes e são requeridos, né, pelo nosso público. Então, assim, o processo editorial que nasce, né, com a avaliação dos originais, ele passa por revisão, por normalização, e a gente sempre tem um diálogo com os nossos autores. Eu sempre digo que o nosso trabalho é um trabalho participativo. O autor ele pode discutir com a gente, o autor ele participa realmente do processo, ele aprova a capa que é criada para seu livro, ele aprova o projeto gráfico do miolo do seu livro, porque não adianta nós fazermos um livro que não corresponde também aos mínimos anseios. Sabemos que é um livro de divulgação científica, né, de resultado de pesquisa, mas esse livro ele tem que ser agradável. A gente precisa conquistar leitores. E nada como um livro bem diagramado, um livro que você, ao segurá-lo, você tenha margens para segurar esse livro, a gente não fique com os dedos em cima do texto. Então, a gente tem que pensar o livro, de fato, dentro de uma concepção projetual que a capa dialoga com o miolo, né? Com conforto de leitura. E, para isso, a gente desenvolveu também alguns mecanismos para dialogar melhor com o autor. Por exemplo, hoje, depois que o livro é aprovado pelo Conselho Editorial e que o autor faz sua entrega final do original, nós fazemos o que nós chamamos de uma análise técnica, que é para verificar justamente imagens que o autor usa, qual a origem dessas imagens, o acervo a qual pertence, se são imagens que estão em acesso livre ou Creative Commons, qual é a situação daquela imagem, não só em termos de direito autoral, né, como também de qualidade técnica. Porque não adianta a gente colocar para o leitor uma imagem que para ele não vai ter significado nenhum, porque ele não consegue decifrar bem aquela imagem. Então, a imagem tem que ter qualidade técnica. E qualidade técnica significa que a imagem, inicialmente, ela não pode estar colada no Word, por exemplo. Ela tem que vir separadamente, salva de uma outra forma, com um mínimo de resolução de 300 dpi, por exemplo. Então, tudo isso é analisado antes do livro entrar em produção. Então, a gente já começa a estabelecer esse diálogo com o autor para minimizar todos esses problemas. E temos um roteiro que o autor responde sobre a expectativa dele com relação à capa do livro. A capa, gente, é o cartão de visita. A capa é o que, no primeiro momento, vai enfeitiçar o nosso leitor, né? E a gente, além do desenvolvimento visual, né, criativo da capa, a gente também coloca alguns elementos para ajudar esse leitor na sua decisão, que é um texto na quarta capa e nas orelhas do livro, texto que fala sobre a obra e fala sobre os organizadores ou autor, quando um livro é autoral, do autor, dos autores daquela obra. Então, isso a gente já começa a estabelecer esse diálogo da disseminação com os nossos leitores, né? E aí, daí o processo de criação, né? E o processo de aprovação dessa capa por parte do autor e a continuidade desse fluxo com novas revisões que são feitas e sempre a gente com bastante cuidado. Por quê? Porque o tipo de
conteúdo, né, que nós disseminamos é um conteúdo de formação, é um conteúdo que vai ajudar na formação desses leitores, né? Então, a gente precisa ter extremo cuidado com a qualidade da revisão, com a parte da normalização. As pessoas às vezes não entendem. Ah, normalização, são muitos detalhes, eu não anotei a página que eu citei, eu não anotei a editora do livro. Mas tudo isso a gente precisa buscar. Por quê? Porque quando a gente apresenta para o leitor as referências, a gente justamente está dialogando mais próximo do leitor. Nós estamos possibilitando que aquele leitor recupere informações e use aquela referência que eu usei para a elaboração do meu texto. Então, isso é uma coisa, inclusive, para a gente chamar a atenção, por exemplo, dos nossos alunos. Hoje eu estava fazendo isso na disciplina que eu ministro, eu dizendo a eles, a gente tem pouco tempo, um TCC para ser produzido num semestre, né? Muito pouco tempo, então nós temos que selecionar bem nossas leituras, e as nossas leituras, após selecionadas, a gente tem que olhar assim, o que é que este autor usou para construir esse texto? Essa citação que eu li nesse texto é uma citação muito importante, então eu vou verificar quem foi esse autor que ele usou, né? Então, assim, é uma grande rede que se entrelaça, né? E essa satisfação que a gente tem de trazer para a editora esses outros autores, às vezes de regiões que são tão pouco contempladas em termos de divulgação científica, como a região norte do Brasil. Recebemos recentemente um trabalho, né, um original, para ser avaliado de um grupo de pesquisa de lá, da Universidade Federal do Pará. Então, isso para a gente importa muito. Por quê? Porque é um diálogo que a gente está abrindo, é o nome da Universidade Federal da Bahia que nós estamos levando para lá, é o catálogo de uma editora, o catálogo todo de uma editora que a gente está também disponibilizando. Por quê? Porque aquele livro ele vai ficar no nosso catálogo, que é acessado eletronicamente. Na hora que alguém acessar aquele livro, ele vai conhecer muitos outros livros que são produzidos pela editora da Universidade Federal da Bahia. E a questão também, né, da disponibilização em acesso aberto. Esse período da pandemia, nós tivemos que nos reinventar em termos de divulgação. E aí, o que é que ocorreu? Muitos livros, eles simultaneamente, eles foram publicados em papel e colocados no repositório. Às vezes, primeiro até no repositório, para depois o impresso, porque a gente, claro, teve uma parada de 2 meses na produção dos livros impressos, né? E a outra questão, nós vivíamos de eventos. Então, a nossa produção chegava até nossos leitores através dos eventos da área. E os eventos presenciais acabaram. E por isso a gente teve que, de fato, se reinventar. E aí entrou uma equipe que nós somos extremamente gratos, que foi o pessoal do setor de comercialização, eventos e divulgação, que conseguiram, então, levar os nossos livros para as plataformas de vendas, plataformas como a Amazon, com todas as restrições que nós temos, por ser uma plataforma que realmente, ela, ao mesmo tempo que ela tem um alcance, né, mundial, também estabelece normas e regras severas, mas que é onde nós estamos conseguindo escoar a nossa produção e chegar até nossos leitores. Usamos também a estante virtual e participamos do projeto do Cielo Livros. Então, o Cielo
que sempre foi conhecido pelo portal de periódicos, né? É o portal brasileiro que nos representa no mundo inteiro, vamos assim dizer. E com a criação do portal de livros, a Edufba foi convidada na ocasião para ser uma das editoras que iniciariam esse projeto. Foram 3 editoras universitárias, a editora da Fiocruz, que convidou, então, e sugeriu a editora da Unesp, a editora da Universidade Federal da Bahia. Então, nós fomos responsáveis pelo financiamento, né? Essas instituições que abrigam essas editoras foram responsáveis pelo financiamento do desenvolvimento dessa plataforma. Inclusive, eu sou eternamente grata à FAPESB, porque na ocasião foi através da FAPESB, do projeto que eu encaminhei para a FAPESB, né, quando a presidente era a professora Dora Leal, e que então a gente teve o recurso aprovado e o que permitiu que nós fôssemos fundadores dessa plataforma que é tão importante, que hoje realmente faz uma divulgação da nossa produção num alcance que jamais nós conseguiríamos, né? Então, lá no Cielo, nós temos publicações que estão em acesso aberto, mas temos também algumas que são comercializadas no formato EPUB, no formato do Kindle, que são comercializadas através da Amazon. Então, acho que assim, e hoje também a gente precisa, para ampliar nossa divulgação, estarmos nas redes sociais. Então, nós temos um canal no YouTube, nós temos um Facebook, o Instagram. Hoje o que mais usamos é o Instagram, porque ele, de fato, tem um público, né? O nosso público é um público de estudantes, eles usam demais o Instagram. A gente tem uma equipe de comunicação com uma jornalista concursada e mais 2 estagiários, alunos da Faculdade de Comunicação da UFBA. E fazemos um planejamento mensal de tudo aquilo que vai ser divulgado, porque há uma interação do trabalho da comunicação com o trabalho do design, porque são os nossos designers que vão produzir todas as imagens, ou seja, as imagens são todas elas criadas pela nossa equipe de designer para divulgar a produção nossa no Instagram, no Facebook. Então, é um trabalho assim, bastante árduo, a gente não pode simplesmente publicar o livro. Se a gente apenas publicar o livro, a gente não está cumprindo com a função da editora universitária, né, que é disseminar a produção científica da instituição e outras que venham a ser requeridas, né, à editora universitária. Então, acho que, no que diz respeito, né, à editora, seria essas questões principais que eu colocaria. Além da minha vinculação à graduação da Escola de Belas Artes, curso de design, e a gestão da editora da Universidade Federal da Bahia, eu estou vinculada a um curso de pós-graduação, que é o Estudos Interdisciplinares sobre a Universidade, que faz parte do Instituto de Artes e Humanidades, professor Milton Santos, o IAC. De fato, é um programa que eu me identifiquei bastante, por conta de toda a minha história de vida e acadêmica ser, de fato, na Universidade Federal da Bahia, e ter a oportunidade de orientar pessoas que querem estudar e se aprofundar sobre temas vinculados à nossa instituição. A outra alegria é poder contribuir com essa formação de muitos servidores. Então, é um programa que ele termina incentivando aos nossos servidores
a galgar, né, o mestrado. Por enquanto, o nosso programa só tem o mestrado. E eu tive essa oportunidade. Então, foram pessoas do sistema de bibliotecas, 3 bibliotecárias, e os estudos que, de fato, trazem contribuições para a melhoria até, né, ou melhorias de questões da rotina, muitas vezes, da universidade, né? Outros estudos também que orientei estão vinculados a estudos sobre o repositório institucional, né? Então, foram mais, acho que 3 orientandos que estudaram sobre o repositório, e uma delas, da Vilene Santos, com quem nós tivemos assim uma produção muito grande de artigos publicados em periódicos, de trabalhos apresentados em seminários, capítulo de livro. Então, foi uma produção muito interessante, uma pessoa que, de fato, servidora da UFBA, é bibliotecária, e se identificou com o tema e fez essa parceria, né, muito boa, que também traz resultados interessantes para o nosso programa. Ela, inclusive, optou por submeter os artigos, né, para defesa dela. Ela utilizou 3 dos artigos dos vários que foram publicados ao longo do período que ela esteve como mestranda, né? E a gente deu continuidade a essa produção. Esse ano ela está se submetendo a uma seleção de doutorado, né, que eu espero que ela seja bem-sucedida, porque, de fato, foi alguém assim bem marcante, né, em termos de produção. Eu faço parte de um grupo de pesquisa, que é o GINFO, Saberes e Fazeres em Informação e Conhecimento. Ele está no Instituto de Ciência da Informação, né, que é o instituto que abriga os cursos de biblioteconomia e arquivologia, e foi onde eu fiz o meu mestrado. Esse grupo ele tem como líder a professora Nídia Lubisco, que é uma referência, né, na área de biblioteconomia, com o doutorado na Espanha, pós-doutorado também em Madrid, e o professor Sérgio, que é o vice-líder. E esse grupo é um grupo em que nós estamos divididos em 3 subgrupos. O meu grupo está justamente voltado para as pesquisas na área de comunicação científica e divulgação. Eu, de fato, que não tive uma trajetória de pesquisadora desde muito cedo, né? Fui de um período que não existia iniciação científica na universidade. Já fiz meu mestrado e meu doutorado numa outra fase, né, da minha vida, e, de fato, eu tenho aprendido bastante, né, no grupo. Há uma troca muito grande. Eu fico muito feliz no dia das nossas reuniões, porque também saio um pouco do foco de gestão, né? E isso também eu acho que é importante. Gostaria também de poder me dedicar mais, né? Mas, infelizmente, não tenho condições. No momento, como eu falei, eu estou com a pesquisa dando continuidade à leitura na universidade na contemporaneidade, ante as tecnologias, e agora com a pós-graduação, eu tenho uma bolsista de iniciação científica, que também tem me ajudado bastante nesse percurso da pesquisa, né? Que é uma pesquisa que requer a aplicação de um questionário. Nós estamos agora na fase de enviar os questionários para os alunos matriculados no curso, nesse semestre, né? Nos cursos de pós-graduação selecionados. Nós selecionamos
agora para pós-graduação, os cursos que têm as notas mais altas, né, a nota máxima, as notas mais altas na avaliação no último quadriênio, que foi o quadriênio que foi concluído em 2017, agora será um outro quadriênio, né? E a pesquisa na graduação, a gente também usou como critério para definir o universo de pesquisa. Foi escolhido um curso de cada grande área da graduação, grande área da CAPES, que obteve as 3 maiores notas nos últimos ENADES. Então, nós aplicamos cerca de 520 questionários, né? Essa amostra ela foi definida por um estatístico, assim como nós estamos também agora com a amostra que nós vamos usar para pós-graduação, para os discentes de pós-graduação também, ela foi analisada por um estatístico. A definição do número de alunos que temos que aplicar o questionário, ele é definido a partir do número de alunos matriculados naquele curso, naquele semestre, quantos alunos foram matriculados. Então, a gente tem que fazer esse levantamento, né, juntamente à superintendência acadêmica. No caso da pós-graduação, a gente fez esse levantamento através do SIGA-A. Então, após essa verificação de alunos matriculados, o estatístico, então, define, para que a pesquisa seja válida, qual o mínimo de questionários que eu preciso obter de respostas para cada curso desses que serão analisados. No caso da pesquisa da graduação, foi muito interessante, porque, para minha surpresa, a preferência de leitura para lazer ainda é do livro impresso. E para a leitura de artigos, né, do material que é mais acadêmico, eles leem eletronicamente, sendo que o próprio computador foi o que prevaleceu, depois o celular. Eu achava que, de fato, o celular dominaria as respostas. Também nós tínhamos uma pergunta também que era vinculada assim à questão do uso da biblioteca da universidade, e recebemos assim várias críticas deles como usuários da biblioteca, tanto no que diz respeito à parte de infraestrutura, como de interlocução. De fato, isso foi, inclusive, passado, né, para o sistema de bibliotecas, porque foi uma pergunta que era aberta e as posições bem interessantes no sentido de contribuir mesmo, né, para a melhoria. Então, eu fiquei muito satisfeita, eu tinha muita vontade de saber um pouco desses leitores, porque eu, como diretora da editora, e como professora também, quer queira, quer não, a gente está produzindo livro para quem? Para os alunos da graduação. E aí eu tinha interesse em saber como eles se comportavam com relação à leitura dos livros, né? E agora vamos ver como é que isso vai acontecer com relação à graduação. Eu fiz um estudo único, embora essa pesquisa, né, realizada na graduação, ela permite outras análises, porque, como são áreas diferentes, você pode fazer um estudo comparativo entre uma área e outra. Infelizmente, eu não tive condições de fazer isso, porque foi justamente durante esse período, a conclusão foi nesse período da pandemia. Eu, de fato, com a equipe do tamanho que nós temos, que estão trabalhando à distância, requer muito de mim, eu preciso ter muita disponibilidade para responder a todos, para responder aos e-mails dos autores, para atender os autores, e também para participar dessas reuniões e de algumas lives que também me interessam, né? Infelizmente, é muito menos do que eu gostaria de participar, mas hoje mesmo eu participei de uma de manhã, que foi
sobre questão de literatura infanto-juvenil e leitura. Está tendo eu também faço parte da diretoria da Associação Brasileira das Editoras Universitárias, e nós também tivemos assim um papel muito importante, né, de mudanças para esse período da pandemia, porque as editoras, no primeiro momento, todas ficaram fechadas e coube à associação promover algumas modalidades de saída para essa situação, né, em que nós nos vimos de repente. E a primeira coisa que nós realizamos foi a feira virtual, o ano passado, e estamos agora realizando a segunda feira virtual, sendo que nessa segunda-feira virtual a gente tem também a participação de editoras da América Latina e Caribe, que fazem parte também de uma associação, da qual também nós participamos, que é a EULAC. E então nós temos essa também participo dessa diretoria, onde a nossa preocupação é sobretudo essa, né, de promover o livro universitário, de discutir sobre o livro universitário produzido pelas editoras e encontrar caminhos para essa disseminação cada vez mais ampla, cada vez mais democrática, cada vez mais legítima, né? Então, as pesquisas que eu tenho desenvolvido estão muito vinculadas assim também a meu cotidiano, né, que traga alguma contribuição para esse. Eu posso, de fato, dizer que eu consigo fazer essa junção, né, da pesquisa com a gestão, com o papel de gestora, né? Me interesso muito, que isso foi também uma coisa que despertou em mim no meu mestrado, que foi estudar muito sobre direito autoral, né? Já que eu tratava da questão do uso de cópias. E então, assim, é algo que eu me preocupo, é algo que eu falo para meus alunos sempre. Acho que tem uma questão que a gente tem que reforçar hoje, mais do que nunca, que é a questão da ética na comunicação científica. E a questão da ética ela passa por vários aspectos, desde o aspecto que vai da citação legítima, para que não cometamos o plágio, e a questão também de autoria. Eu não posso ser um pesquisador protetor, não posso incluir na minha pesquisa alguém que não participou dela. Então, isso a gente precisa construir sempre e falar e mencionar para nossos alunos desde a graduação, né? Então, a gente precisa reforçar para eles o que é uma citação direta, o que é uma citação indireta, como ele pode fazer uma paráfrase para que ele não caia no plágio, para que ele não copie sem divulgar a fonte, né? Então, esse é um trabalho nosso, né, que deságua na questão da ética na comunicação científica. Então, acho que sobre pesquisa seria essa a minha fala, né, a minha contribuição. Bom, finalizando essa fala minha, eu acho que a gente tem que ressaltar a importância da disseminação da pesquisa realizada no âmbito das instituições, por várias razões. Primeiro, que nós estamos desenvolvendo pesquisa em instituições que são públicas, e como instituições públicas, há um investimento de recursos também públicos para que essas pesquisas se desenvolvam. E nós precisamos dar esse retorno não só apenas para a nossa instituição, mas para a sociedade. E para a gente dar um retorno para a sociedade, a gente precisa publicar, a gente precisa submeter
a publicação é escrever um texto, submeter a periódicos, a congressos, a reunir em forma de coletânea ou mesmo trabalhos autorais, encaminhar para as editoras. Há uma prática que é mantida, né, até hoje, da avaliação entre pares, né, avaliação de textos entre pares. Essa avaliação começa a mudar um pouco e se tornar uma avaliação transparente, né? Uma avaliação que sempre foi, como a gente chama, duplo cego. Eu não sei quem está avaliando o meu texto, nem a pessoa que está avaliando sabe a quem pertence aquele texto. Hoje, já começa a se adotar essa prática, não mais do duplo cego, e eu acho que a gente, como pesquisador, como professor, e quando temos alunos que fazem parte das nossas pesquisas através de bolsa de iniciação científica ou mesmo voluntários, a gente precisa ajudá-los nessa formação, na formação ética, na formação também de saber receber uma avaliação, de saber receber uma avaliação negativa, receber isso como algo que contribui em termos de crescimento. Eu sempre digo, quando a gente recebe uma negativa de um trabalho nosso que é avaliado, de certo modo, nós estamos sendo preservados. Por quê? Porque existe um autor, existe a autoria, o autor sou eu, e se alguém avalia que aquele trabalho não está bom para ser publicado naquele momento, não está pronto ainda para ser publicado, significa que eu estou sendo preservado, porque no momento em que se publica, esse trabalho cai na rede, ele vai para o infinito, né? E, às vezes, a crítica chega de uma outra forma que é muito mais dolorosa. Então, é importante a gente também fazer essa formação, né, para nossos bolsistas, para nossos orientandos, né? O orientando, quando vai para uma banca de qualificação, a gente tem, eu sempre digo que aquele é o momento mais importante da trajetória do mestrado ou do doutorado. Por quê? Porque é um momento onde você vai receber alguns direcionamentos, algumas críticas que irão lhe conduzir para uma melhoria do trabalho que você está fazendo e para que sua dissertação ou sua tese, elas, de fato, elas sejam concluídas de forma muito melhor, né? Com as contribuições trazidas pela banca. Então, o processo da comunicação científica, desde o seu surgimento, é esse. É o processo avaliativo. É um processo de negação também. E que nós temos que preservar, como eu falei no bloco anterior, desses princípios éticos, né? A questão da autoria. Eu não posso incluir o nome do dono de um laboratório porque ele me emprestou o laboratório para eu desenvolver a pesquisa. Então, nós temos que ter consciência de que uma pesquisa é um trabalho de um grupo e que esse grupo ele tem várias funções entre seus membros e que todos eles precisam, de fato, interagir, participar, contribuir. Assim, eles serão considerados autores, né? E também eu chamaria também a atenção também para essa questão, né, dos direitos autorais, do uso indevido de pesquisa de outras pessoas, sem mencionar a fonte. Então, a gente tem que ficar muito atento. Tudo que a gente lê, que a gente acha importante, a gente automaticamente já selecionar a referência daquele texto, a referência daquela citação que eu desejo usar no meu trabalho.
Hoje nós temos, como o Mendeley mesmo, que são ferramentas que já fazem, né, esse armazenamento. Eu não uso, eu ainda não uso. Né? Às vezes eu tenho uma certa dificuldade de tempo para, de fato, aprender, aprender a incorporar, né, essas tecnologias. E eu acho que toda tecnologia é válida quando ela traz realmente contribuições para acelerar seu trabalho, ajudar seu trabalho. Se vai lhe causar transtorno, então a gente descarta por um momento, né? E então, e a importância, né, de nós estarmos sempre atentos e na busca desses canais para o compartilhamento, a democratização e a disseminação da produção que nós fazemos no âmbito das instituições públicas. Então, esse é o meu recado. Né? Escolham os canais com realmente analisando o alcance, analisando os aspectos éticos, aspectos de avaliação. Né? Nós temos hoje um número grande de recebimento de oferta para se publicar. Façam a seleção, procurem indicações de pessoas que já publicaram naquelas editoras para saber, visite o site da editora, veja o que é que ela publica, veja que tipo de livro ela, como é que ela produz o livro. Então, são questões que eu gostaria de ressaltar e dizer que a gente precisa também não só produzir, mas também incentivar a leitura do que nós publicamos. Aí sim a gente terá cumprido com o nosso papel de educador, de produtor de conhecimento, de pesquisador. Muito obrigada.